Tem gente que está perdendo tudo, relacionamentos, oportunidades, paz e até o favor de Deus por falta de uma única coisa: humildade. E não é exagero. Existe um tipo de orgulho tão silencioso que a pessoa nem percebe que está sendo destruída por ele. Não grita, não briga, mas mina tudo por dentro. É aquele sentimento de que você sempre sabe mais, de que ninguém tem nada para te ensinar, de que ceder é fraqueza. E aos poucos, isso vai isolando, machucando e travando a sua vida em áreas que você nem imagina. Agora, para e pensa comigo. Quantas vezes você já se sabotou por não conseguir simplesmente baixar a cabeça e ouvir? Quantas portas se fecharam porque você não quis admitir que precisava mudar? Às vezes, o maior inimigo do nosso crescimento não são os outros, é o nosso próprio coração orgulhoso. E o pior, tem gente orando por uma mudança de vida, pedindo direção de Deus, mas não consegue obedecer nem nas coisas básicas. Sabe por quê? Porque a chave que abre essas portas se chama humildade. Hoje você vai entender como essa chave pode destravar destinos, restaurar relações e mudar sua vida por completo. E vai entender também porque Jesus disse que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Esse vídeo não é para quem quer vencer debates, é para quem quer vencer a si mesmo. Então fica comigo até o final, porque a mudança começa exatamente aqui. Vamos deixar uma coisa clara logo de cara. Humildade não é fraqueza. Também não é se fazer de coitado, nem andar com a cabeça baixa fingindo que você não vale nada. Isso não é humildade, isso é disfarce. Humildade de verdade é reconhecer a realidade sobre si mesmo, nem mais, nem menos. É saber que você tem valor, que tem dons, que tem potencial, mas que tudo isso veio de Deus e que, sem Ele, você não é nada. É ter consciência de quem você é sem precisar inflar o peito para se sentir alguém, mas também sem se esconder fingindo que não pode nada. Em Filipenses 2:3 está escrito: "Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo." Sabe o que isso significa? Que a humildade se revela nos detalhes, no jeito que você escuta, no jeito que você responde, no quanto você se importa com o outro mesmo quando poderia simplesmente ignorar. Humildade é ter força, mas manter essa força sob controle. É ter razão, mas escolher o silêncio para preservar a paz. É poder falar, mas optar por ouvir. É entender que você não precisa provar nada para ninguém, porque quem te aprova é Deus. Quando você vive com humildade, sua presença acalma, seu espírito ensina e suas atitudes abrem portas que o orgulho jamais conceberia forçar. Porque no reino de Deus, quem sobe é quem primeiro aprende a descer. O orgulho é silencioso. Ele não chega gritando, mas vai se instalando aos poucos, no fundo da mente, no jeito de pensar, no tom da voz. E quando a gente percebe, já está perdendo batalhas que poderiam ter sido vencidas com um simples "me desculpa". É isso que o orgulho faz. Ele trava reconciliações, impede aprendizados, fecha portas. Ele faz a pessoa acreditar que pedir perdão é fraqueza, que admitir um erro é se rebaixar, que ouvir o outro é se humilhar demais. Mas a verdade é que o orgulho não protege, ele aprisiona. Ele endurece o coração até que nem Deus consiga mais ser ouvido. Em 2 Crônicas 26, a Bíblia conta a história do rei Uzias. Ele começou humilde, temente a Deus, e por isso foi tremendamente abençoado. Mas quando se tornou forte, o orgulho subiu ao seu coração. Ele achou que podia fazer o que quisesse, até invadir o templo e usurpar funções que não eram dele. Resultado, foi ferido com lepra e perdeu tudo. E quantas vezes isso acontece hoje? Quantos casamentos acabam porque ninguém quer dar o braço a torcer? Quantas amizades morrem porque alguém preferiu ter razão a ter paz? Quantas oportunidades são jogadas fora por causa de um "eu não preciso mudar"? O orgulho engana, dizendo que você está se protegendo, mas na verdade ele te impede de ser curado. Porque quem não se humilha, não aprende. Quem não aprende, não cresce. E quem não cresce, se perde, mesmo achando que está no controle. Ser humilde parece simples, até o momento em que você precisa engolir o orgulho. Por que é tão difícil ser humilde? Porque para muitos a humildade parece fraqueza, parece perder território, parece ceder. Mas na verdade essa dificuldade nasce de um lugar mais profundo, de feridas antigas que ensinaram que ser vulnerável é perigoso.
de traumas que criaram a necessidade de se provar o tempo todo, de um medo enraizado de parecer inferior, de ser esquecido, de ser passado para trás. E espiritualmente vem de um ego que ainda ocupa o trono que deveria ser de Deus. A humildade não invalida a dor que você sente. Ela não diz que o que você passou foi justo, nem que as suas lágrimas foram em vão. Mas ela te convida a tirar o eu do centro. Ser humilde é reconhecer que você foi ferido, mas que isso não te dá o direito de ferir os outros. É entender que ser vulnerável não é fraqueza, é maturidade. É ter consciência de que a vida não é uma competição constante. É saber o seu valor sem precisar desvalorizar ninguém. Porque no fim das contas, como diz aquela frase tão verdadeira, ser humilde não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. É olhar para o próximo e conseguir ver valor mesmo quando a sua carne quer desmerecer. É abrir mão da guerra para preservar a paz. E isso, meu amigo, é força disfarçada de silêncio, é coragem revestida de mansidão. É o tipo de caráter que o céu valoriza mesmo quando o mundo despreza. Quando a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, não é só uma frase bonita, é um princípio espiritual. E a prova disso está espalhada por toda a Escritura. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas em vez de forçar seu reinado, esperou o tempo de Deus. Teve várias oportunidades de acabar com Saul, mas escolheu honrar. Por quê? Porque Davi entendeu que ser exaltado por Deus vale mais do que conquistar as coisas pela força do braço. E Jesus, o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis, lavando os pés dos discípulos, o maior se fez servo. E José, traído pelos irmãos, jogado num buraco, vendido como escravo, preso injustamente e ainda assim, quando teve o poder nas mãos, perdoou. Salvou a vida daqueles que o destruíram. Isso é humildade, isso é grandeza. Porque Deus não levanta quem grita mais alto, Ele levanta quem sabe esperar, quem serve em silêncio, quem escolhe o caminho estreito, mesmo tendo poder para agir diferente. Se você quer ser exaltado, comece se abaixando. Se quer ser promovido, comece servindo. E agora, para por um instante, feche os olhos se puder. Faz uma oração sincera aí dentro. Diga: Deus, me ensina a abaixar minha voz quando meu ego quiser gritar. Me ensina a servir quando minha carne quiser ser servido. Me livra do orgulho que me trava e me dá um coração ensinável, manso e humilde como o teu. Porque quando você se humilha de verdade, Deus te levanta de um jeito que ninguém pode derrubar. A humildade não faz barulho, ela não precisa de palco, não precisa de aplauso, não precisa ser notada, mas ela muda destinos. Ela transforma relacionamentos, abre portas, reconcilia histórias, salva promessas que o orgulho estava destruindo. Por outro lado, o orgulho, ele nem sempre grita. Às vezes ele é sutil, silencioso, até educado, mas é um ladrão de promessas. Ele rouba conexões, fecha oportunidades, trava ministérios, esfria a fé. Hoje você entendeu que ser humilde não é ser fraco, é ser maduro, é ter visão espiritual. É entender que a força do cristão não está em se impor, mas em se entregar nas mãos de Deus. Agora eu quero te convidar a um ato simples, mas poderoso. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho ser ensinável. Isso não é só uma frase, é um compromisso. Um sinal de que você quer crescer, quer mudar, quer viver com um coração disposto a aprender. E faz mais uma coisa, pegue esse vídeo e envia para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Talvez seja alguém que você ama, mas o orgulho tem afastado. Talvez seja alguém que está lutando contra si mesmo e nem percebe. Seja canal de Deus para ela hoje, porque uma palavra de humildade pode ser o começo de uma grande restauração.